Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, e nós vamos então, na segunda parte do sólido de Einstein, falar das propriedades. Então, nós vamos falar recapitular, a função de partição do sólido de Einstein, que foi obtida no vídeo anterior. Vamos calcular rapidamente a energia de Helmholtz, a energia interna e a entropia. É claro que esses parâmetros são interessantes, mas para nós o mais importante é o calor específico, porque nós podemos comparar diretamente o calor específico com resultados experimentais. Isso aqui também podemos, só temos que calcular a energia de ligação ou energia coesiva, enfim. Mas eu não vou entrar nisso, eu prefiro me ater ao grande sucesso dessa teoria, que foi a prever a dependência do calor específico com a temperatura. Então, aqui só recapitulando o modelo, nós temos que temperatura de Einstein, eu já falei que é um parâmetro ajustado, já que a frequência é desconhecida. Aqui um esquema que está no vídeo passado, só para lembrar. Aqui a função de partição. Em geral, o que nos interessa é o logaritmo da função de partição, não é verdade? Então, o logaritmo vai ser isso. E para temperaturas muito menores do que a temperatura, temperaturas altas, nós vamos ter essa situação, nós vamos usar especificamente esse resultado daqui a pouco. Então, aqui são as energias, tudo isso já é conhecido, já vi em outros vídeos, já viram os outros vídeos. Menos kT ln de Q é simplesmente a função de Helmholtz, é a função de partição, o logaritmo da função de partição. Aqui nós temos que derivar o logaritmo da função de partição para a energia interna. E a entropia é E sobre T menos F sobre T. Então, nós calculamos facilmente todas as três propriedades termodinâmicas fundamentais do sólido de Einstein. Nós não vamos insistir nessas três propriedades, porque o nosso objetivo principal é o calor específico. Bom, o calor específico é a derivada da energia em relação à temperatura NV. Calor específico é volume constante, a capacidade térmica depende. O calor específico é molar, a capacidade térmica não é molar. É basicamente a mesma coisa, Então, nós temos aqui essa derivada desse... não é nenhum problema essa derivada. Qualquer problema, usem matemática. Se alguém está um pouco, vamos dizer assim, enferrujado em derivada, ninguém vai deixar de fazer uma derivada, Vejam que aqui a energia de ligação não depende da temperatura. É uma aproximação, mas nesse modelo não depende da temperatura. Então, essa derivada é zero. Bom, nós temos que CV 3NK, θE sobre 2T ao quadrado, sobre isso aqui, o CV molar. É só eu dizer que N é o número de Avogadro. O número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann é a constante dos gases, que é uma forma que a gente está mais acostumado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai medir o calor específico. Primeiro, nós vamos ver o limite do calor específico. E depois nós vamos medir o calor específico, claro, vamos obter resultados da literatura e ajustar essa equação variando o valor de θE. Que nós temos, para θE muito menor do que 1, quer dizer, temperaturas altas, se a gente fizer essa aproximação aqui, nós temos que CV, calor específico molar, é 3R. Essa é a chamada lei de Dulong e Petit, que é observada, é o valor obtido sem mecânica quântica. Se você fizer uma dedução clássica do valor específico, do calor específico, você vai obter 3R. Eu não vou fazer aqui, mas acreditem, tá certo? Então, daí a grande vitória da teoria do Einstein, ele mostrou, porque experimentalmente se vê que o calor específico, à medida que especialmente você vai baixando a temperatura sub-zero, ele depende da temperatura. A maioria dos metais, ele tem calor específico em torno da lei de Dulong e Petit. Quer dizer, R é mais ou menos 8,3144 vezes 3, 24, 25. Vocês vão ver numa tabela que muitos metais ficam próximos disso, tá certo? Então, essa é uma lei até na temperatura ambiente. Mas à medida que se começou a fazer medidas sub-zero, se viu que o calor específico variava com a temperatura. E aí, como explicar?
Então, é a grande vitória da mecânica quântica. A quantização da energia foi fundamental para a gente obter esse resultado. Aqui, então, está a comparação. Isso foi tirado desse endereço que está aqui, para vários elementos: chumbo, prata, zinco, cobre, alumínio. Aqui a temperatura de Einstein e aqui a capacidade térmica. A gente vê que quando você vai aumentando, que a temperatura vai aumentando, né? Então, que ele segue, na verdade, é T sobre a temperatura de Einstein, em unidade de temperatura de Einstein. Então, nós temos que, vocês veem que vai obtendo o calor do LOMPT, né? Mas você vai ver que a temperaturas baixas ele não funciona tão bem. Então, essa mostra que para esses metais o Einstein teve um bom resultado. Qual é o problema? O problema é que a baixas temperaturas, isso foi tirado do Hoffman, Solid State Physics. Aqui é o resultado experimental. Isso é baixas temperaturas, né? Temperatura de Einstein, né? Na verdade, não é temperatura de Einstein, é temperatura em unidade de temperatura de Einstein. Me desculpe, que eu acho que me confundi aqui nesse gráfico. Então, veja, à medida que isso daqui vai ficando em temperaturas baixas, o Einstein ele cai muito mais rapidamente, porque ele cai exponencialmente, como eu falei, enquanto que o experimento cai muito mais devagar. O experimento cai com T ao cubo. Então, o Debye ele propôs um modelo melhor que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, queria agradecer quem chegou até aqui. No próximo vídeo nós vamos mostrar rapidamente, sem entrar em detalhes, que o modelo do Debye é um pouco mais complicado, mas nós vamos enfatizar qual é a diferença, por que ele é mais complicado, e obter o resultado do Debye. Esses dois modelos, Debye e Einstein, são modelos que todos os engenheiros metalúrgicos, na minha opinião, mas principalmente os engenheiros de materiais, têm que conhecer. Porque eles fazem parte, constituem a visão que a gente tem de como é um sólido. Tá certo?